Vamos hoje conversar sobre um tema muito interessante. Vamos falar de transtorno do espectro autista. Eu conversava com as outras pessoas e ninguém entendia. Eu falava, gente, vocês não sentem a roupa de vocês? O que antes a gente chamava de leve, moderado e grave, hoje a gente chama de nível 1, nível 2 e 3 de suporte, justamente porque essa coisa do nível leve, por exemplo, principalmente o nível leve, não existe. Não existe autismo leve. A pessoa pode ter um QI elevadíssimo. A dificuldade vai estar presente. A necessidade de suporte, em algum sentido, em alguma área, vai estar presente. Seja na área social, seja na área sensorial, seja na área de comunicação, ela vai estar presente. A sociedade não aceita o diferente. Tudo que foge daquilo que é típico, que é padrão, que é diferente, ganha uma tarja. Encontra uma rejeição. Esse estigma é o que a gente tenta quebrar no dia a dia. Eu tento quebrar isso profissionalmente falando, eu tento quebrar isso pessoalmente hoje, pela experiência que nós em casa temos com a Maria Fernanda. Mas a sociedade não aceita o diferente. Olá pessoal, aqui é a Ive, tudo bem? Estamos falando aqui do canal Conecta Psiquiatria. Vamos falar de transtorno do espectro autista. Vamos fazer isso juntamente com a Maria Fernanda, que se autodiagnosticou. E com a mãe dela, a Érica. Érica é psicóloga e especialista em transtorno do espectro autista. Quero muito agradecer por vocês estarem aqui com a gente para contar essa experiência de vocês, de vida, que vocês estão trazendo e que vai enriquecer muito a experiência desse canal e que vai modificar vidas de muitas pessoas no mundo inteiro, eu tenho certeza. Muito obrigada, Maria Fernanda. Muito obrigada, Érica. Obrigada. Eu que agradeço de poder estar aqui participando e levando a nossa experiência, a minha experiência profissional e a nossa experiência pessoal e dentro da nossa família, né? O que vivemos dentro da nossa família relacionado ao autismo. E que isso possa ajudar realmente muitas pessoas, que seja significativo. Ai, muito obrigada, gente. Isso vai ser significativo, tenho certeza absoluta. Gente, a Maria Fernanda, ela é uma adolescente e ela, vamos dizer assim, chegou no meu consultório juntamente com a mãe e foi relatado para mim que ela suspeitava que achava que ela tinha o diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí a gente conversou, a Maria Fernanda expôs algumas questões para mim e a gente conseguiu ali, juntamente eu, a Érica e a Maria Fernanda, a gente chegou ao diagnóstico que realmente ela tinha todas as características que cumpriam, vamos dizer assim, o diagnóstico. Conta para mim, Maria Fernanda, o que te levou a suspeitar do seu diagnóstico e como que foi isso de você conversar com a sua mãe? Eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa diferente, porque depois dos 13, 14 anos eu comecei a ter as questões sensoriais bem mais acentuadas, então principalmente em momentos que eu tinha muita ansiedade, eu começava a ter essa questão do sensorial, então era tipo, eu reclamava que eu tava sentindo muito a minha roupa, eu tava sentindo meu cabelo no meu pescoço, que era uma coisa que me incomodava muito e eu não sabia por quê. Aí eu acho que eu conversava com as outras pessoas e ninguém entendia. Eu falava, gente, vocês não sentem a roupa de vocês em vocês? E eles falavam assim, não, quem que sente a roupa? Eu tava percebendo que eu tinha alguma coisa diferente, eu ficava assim, olhando, eu sempre acabei sabendo um pouco mais sobre esse assunto por conta da minha mãe, também por conta de vários interesses meus mesmo, e daí, mais ou menos nessa época, eu comecei a pesquisar sobre essa questão sensorial. Primeiro eu tentei pesquisar de uma forma mais simples, tipo, tecidos, sentidos e tal, e apareceu uma coisa meio jovem mística de o que cada sentido
o que cada tecido diz sobre o que você está sentindo. Então, não era exatamente o que eu estava procurando. Mas foi interessante. Eu gosto dessas coisas meio místicas. Eu também gosto. Depois eu tentei procurar de forma um pouco mais... procurando algum termo mais técnico, consegui ler um pouco sobre transtorno de processamento sensorial. E eu comecei a ver muita coisa nesse sentido, vendo sobre o transtorno de processamento sensorial, autismo, principalmente autismo em meninas, em mulheres. Eu sempre seguia criadoras de conteúdos autistas, eu gosto muito. E você se identificava? Me identificava muito. E daí eu comecei a só, tipo, jogar um verde, assim, pra minha mãe, tipo... Olha, mãe, essa moça aqui que eu sigo, ela é autista. Olha que legal! Que massa, hein? Aí, quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão do sensorial, eu falei, mãe, sabe aquele negócio que eu reclamei da roupa e tal? Eu li num lugar que isso é normal em quem é autista, mas também tem como ter sem ser autista. Fui jogando esses verdes, assim, até que um dia ela pegou e falou que ela também tinha essa suspeita. Aí foi depois disso que a gente começou a ir atrás de terapia, de psiquiatra também, para conseguir fazer esse diagnóstico. O processo todo, até o fim, levou quase um ano. Mas começou assim, eu vendo as coisas, lendo, juntando uns pontos aqui, outros ali, jogando esses verdes para ver se ela falava alguma coisa. Foi bem legal. Foi interessante. E você, Érica, como que foi para você quando a Maria Fernanda virou e falou: mãe, eu acho que eu sou autista? Então, né, olha a visão do filho, né, a visão dela é muito diferente da minha, né, a experiência dela é muito diferente da minha. Olha que riqueza. Na realidade, a Maria Fernanda, todo esse processo, a Maria Fernanda desde muito pequena mesmo, desde bebê, ela apresentou algumas alterações, assim, em relação ao próprio desenvolvimento dela, algumas questões físicas, que ali por volta de 2 anos, 3 anos, eu comecei a olhar para essas questões, né? Antes, quando muito bebezinho, não, mas até ali perto de 2, 3 anos, eu comecei a olhar para essas questões como algo diferente. Mas em mim sempre morou aquele conflito de ser psicóloga e ser mãe. Então eu tinha sempre muito receio de que eu estivesse confundindo as coisas e de que eu estivesse vendo nela algo que não era dela. Você e que eu só colocando coisas do seu colocando trabalho, coisas do meu trabalho, do seu trabalho no seu ambiente familiar. Exatamente. Eu tinha muito esse receio. Então eu filtrava muitas coisas. Mas ao mesmo tempo também muito pequena, ela apresentou outras demandas e outras necessidades que são referentes a questões intelectuais, né? Desde muito pequena ela já teve um desenvolvimento intelectual muito precoce, ela foi autodidata para aprender a ler, para se alfabetizar, para várias coisas. Então já ali entre 4 e 5 anos, já foi identificado nela a questão da alta habilidade, e isso acabou até, digamos, se sobrepondo hoje eu entendo que isso acabou se sobrepondo à questão do autismo. E até como ela teve esse desenvolvimento intelectual muito avançado para a idade dela, eu sempre estimulei muito, de todas as formas que eu pude, para poder suprir as demandas que ela tinha e as necessidades que ela tinha. Então, desde muito pequena fazia balé, dança, música, aulas de artes, assim, tudo que eu podia proporcionar nessa parte cultural, de desenvolvimento, de aprendizagem, livros, leituras, que é uma coisa que ela gosta muito, né? É um dos interesses restritos dela, né? Maravilhoso, são que os seja livros, esse, né? Sim, são os livros. Então, tudo que eu podia estimular nesse sentido, eu sempre estimulei. E existe uma questão que é muito importante. A Maria Fernanda é gêmea. Sim. Ela tem uma irmã gêmea, que é a Ana Beatriz, maravilhosa, né? E você estimulou as duas, porque na verdade isso é uma característica sua, de mãe, de se estimular suas filhas. Eu estimulei as duas. As duas sempre receberam o mesmo estímulo e sempre receberam as mesmas oportunidades de poder fazer
e desenvolver tudo o que elas precisavam. Houve um momento até que eu brincava com elas, elas falavam assim, eu falava, gente, hoje é dia de aula de música, e depois, aí elas, ai mamãe, a gente precisa mesmo fazer tal coisa, e aí houve um momento que eu falava para elas assim, olha gente, não é opção, nesse momento da vida de vocês, por estímulo, por desenvolvimento, é obrigação. A mamãe não quer que vocês se tornem músicas. A mamãe quer que vocês tenham esse estímulo. A mamãe quer que o cérebro de vocês seja trabalhado com essas coisas todas que vão enriquecer muito vocês nesse sentido. Então, faz parte da educação de vocês. Então, as duas, né, ambas, sempre foram muito estimuladas. E eu acho que também esse estímulo todo que ela teve desde muito pequena foi ajudando a aprender e a agregar, e a própria desenvoltura dela foi fazendo com que ela também criasse estratégias, apesar de algumas dificuldades, né? A Maria Fernanda é altas habilidades. Então, o que acontece? Hoje nós sabemos que a criança, o adolescente, o adulto alta habilidade, ele tem muitos sintomas e muitas características em comum com o autismo, inclusive na parte sensorial. Então, essas coisas foram se sobrepondo e se confundindo, né? O que dificultou até mesmo de você processar a identificação desse transtorno. E aí isso tudo se misturava com o meu próprio conflito pessoal de falar, meu Deus, será que eu não tô vendo nela coisas que eu tô não existem, levando no meu trabalho? E aí houveram 2 momentos importantes, né? O primeiro momento que foi quando eu aí fui em busca, né? Eu sempre estudei muito sobre autismo, até por conta do próprio trabalho que eu fazia, né? E das crianças que eu já atendia no meu trabalho. Sim. Mas aí eu fui em busca de estudar e de tentar me aprofundar um pouco mais mesmo na área para eu poder entender todo esse processo que ela vivia e para eu poder me direcionar e ter uma certeza maior de que aquilo que eu estava vendo realmente correspondia à sua realidade, não ao remetia ao transtorno ou não, né? Quando num determinado momento, me recordo que um dia eu estava ali observando as duas, brincando em casa, fazendo as coisas que elas sempre gostavam de fazer em casa. Bagunça, sim, né? As coisas que elas gostavam de fazer em casa. E aí a Maria Fernanda sempre teve comportamentos, atitudes, falas muito peculiares, né? E um dia, fazendo essa observação, me caiu uma ficha assim, eu não estou confundindo, eu não estou levando coisas do meu trabalho para Maria Fernanda, porque se eu estivesse fazendo isso, eu também estaria levando isso para a Ana Beatriz. E eu não levo isso para a Ana Beatriz. Por que eu só vejo na Maria Fernanda e não vejo na Ana Beatriz? Porque a Maria Fernanda realmente está me mostrando alguma coisa. Foi aí que me caiu aquela ficha, entendeu? Entendi. E aí eu falei, não, agora eu preciso buscar esse direcionamento. E aí, nessa época, a gente iniciou um acompanhamento psicoterápico e eu falei com a minha colega, né, que estava acompanhando ela na época da minha suspeita e de tudo que eu observava, e ela falou, olha, vamos observar. Ela fez um acompanhamento com essa profissional por bastante tempo, uma pessoa que ajudou muito, uma graça, né, também, uma pessoa que foi muito importante na vida dela, a Raquel, né, foi muito importante na vida dela. E num determinado momento, a própria profissional chegou em mim, a própria Raquel chegou em mim e falou assim, Érica, eu também tenho dúvidas, mas eu não sou especialista nessa área, então eu acho que agora está na hora de vocês procurarem uma especialista para poder falar sobre isso. E aí, um segundo momento, né, esse foi o primeiro momento que foi o início de tudo, foi um start. E num segundo momento, foi nessa época que ela falou de 13 para 14 anos, na adolescência, né? A famosa poda neural da adolescência. Sim, né? a famosa poda neural. A famosa poda neural da adolescência. Que aí os sintomas do autismo explodiram, assim, sabe? Eles vieram à tona de uma forma muito acentuada. Infelizmente, muito sofrível para Maria Fernanda. Foi um período que ela sofreu absurdamente, e eu junto, todos nós juntos, né, com ela. E aí neste momento foi quando nós
iniciamos mesmo, né? A investigação. A investigação propriamente dita, que ela falou, levou quase um ano, né, Maria Fernanda? Sim. E quando ela trouxe essa própria percepção dela, eu estava no ensaio de chegar para ela, porque eu mesma nunca tinha falado abertamente. Tinha receio de falar com a Maria Fernanda. Eu nunca tinha falado abertamente com ela sobre isso, porque eu tinha receio. Eu não queria acender nela uma suspeita que nós não sabíamos, que nós não tínhamos certeza. Então eu não queria Vocês estavam tateando uma outra, né? Exatamente. Uma outra estava tentando ali ler o que a outra estava pensando. Sim, eu estava num ensaio, assim, de falar com ela, eu perguntava para as minhas colegas de trabalho, né? Eu trabalho num centro de autismo, né? E aí eu perguntava para as minhas colegas de trabalho, eu me orientava com elas, eu falava assim, gente, como que eu falo? Como é que eu chego nela e falo que a gente vai começar a fazer essa avaliação? Por favor, me ajudem, me orientem, né? Me orientem. E aí, eu tava ali naquele ensaio, eu lembro até hoje, um dia eu tava sentada na cozinha, fazendo alguma coisa ali, não sei se estava tomando um café, alguma coisa, ela chegou aí e me falou, mãe, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, eu sei lá, achei que fosse uma pergunta do dia a dia, assim, tava bem tranquila. Ela olhou pra mim e falou assim, dinheiro. Alguma coisa nesse sentido, me compra um livro, porque assim, sabe, comprar um livro... Padrão. Compra um livro pra mim? Todo dia ela me pede um livro, então eu falei assim, nossa, ela vai pedir mais um livro, e tava ali esperando, né? Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, eu sou autista. Eu falei assim, o quê? Bugou. O que eu faço? Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei assim, por que você tá me perguntando isso, Maria Fernanda? E aí ela me tudo que ela falou pra você, ela me falou naquele momento. Aí eu falei pra ela, então vamos conversar agora. Vamos conversar. Então agora vamos conversar. Tá. E aí conversamos, falei pra ela de tudo que eu tinha vivido naquele momento, até aquele momento. E que então nós, a partir dali, nós procuraríamos essa resposta. E foi quando nós iniciamos o processo. Pra ter realmente o diagnóstico. Sim. Perfeito. Processo que nos trouxe até você. Levou mais ou menos um ano. Nesse dia eu estava pronta para ir para um ensaio, que ia ter uma apresentação, devia ser o quê? Agosto, a apresentação foi setembro, outubro, tava mais ou menos em agosto. Aí eu falei com a minha mãe, aí eu fui pensar, eu tava no ensaio assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tava lá ensaiando e marcando coisa e fazendo cena e tudo, e eu ficava assim, gente, o que aconteceu agora? E eu lá, e a minha amiga do meu lado assim, Nanda, o que foi? E eu lá assim, então... foi? E foi um processo tão difícil, Ivânia, que eu acho importante compartilhar isso que eu vou falar agora. Que ela chegou em mim e falou assim pra mim, mãe, eu não quero falar para ninguém sobre isso. Aí eu falei assim, mas vamos falar com o papai, vamos falar com a Bia, que é sua irmã gêmea, aqui dentro de casa. Ela falou assim, eu não quero falar com ninguém. Vamos ser eu e você. E aí eu vivi um outro momento muito complicado. Por quê? Porque nesse processo de investigação, eu precisava oferecer uma atenção maior para ela, por conta de tudo que nós precisávamos fazer, as consultas, as avaliações e avaliação neuropsicológica, e como colocar testes. isso pro seu marido, para a irmã gêmea dela e o que fazer? Exatamente. Então, assim, eu ficava numa situação assim. Numa encruzilhada, né? Eu queria respeitar o pedido dela, a necessidade dela de não querer compartilhar isso com ninguém, mas ao mesmo tempo eu percebia, por exemplo, em relação à irmã, a Ana Beatriz, que ela via essa atenção que eu estava demandando para Nanda de uma forma diferente e não entendia. Sim. Porque e ela chegou a verbalizar isso para você, Érica, a Bia? Diretamente não. Diretamente não, mas nessa fase ela também já tinha iniciado um acompanhamento psicoterápico e eu conversava muito com a psicóloga dela a respeito disso. Eu falava assim, olha, eu preciso muito que você me ajude com isso. Entendi. Muito. Hoje eu posso falar livremente sobre isso porque depois eu até conversei com a Bia, né? Então nesse período eu falava muito com a psicóloga dela. Eu falava, olha, eu preciso muito que você apoie a irmã da Maria Fernanda
em relação a isso. Eu preciso muito que você apoie a Bia, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo e eu não sei o que tá passando pela cabeça dela nesse momento. Então eu preciso que você dê esse suporte para ela, porque vai chegar um momento que eu vou conversar com ela, mas eu preciso até lá você me ajude. Então, assim, não é um diagnóstico também, não é um processo afeta a família que diz respeito só ao autista. É um diagnóstico que diz respeito a todos que se relacionam com o autista, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, envolve toda a família. E quando, enfim, nós falamos com o pai, quando nós falamos com a irmã dela, né, que as peças começaram a se encaixar, era nítido o quanto tudo começou a ficar mais leve, né, Nanda? Tudo começou a se cair no lugar, né? Todas as fichinhas foram pros cada lugares. coisa entrando no seu lugar, sabe? Foi muito bacana. E era uma tensão muito grande, porque assim, pelo menos eu tinha muito medo de compartilhar isso com as pessoas, porque eu sabia como as pessoas podiam reagir. Então sempre você tinha medo delas te encarar de maneira diferente. Não é nem só isso, além dessa coisa de me ver de maneira diferente, tinha aquela coisa do tipo, sabe aquela pessoa que fica, não é. Sei, a negação, o processo. Aquela coisa de negar, de tipo, não, mas você. Mas você não é igual o bom doutor. Por quê? Entendi. Ou aquela velha história, né? Que eu ouço isso muito dos pacientes que eu atendo. E a Maria Fernanda vive muito isso. Mas é um autismo levinho. Sim. Então, tipo, só porque eu não sou igual o Sheldon, o personagem do Bom Doutor, tipo, tá... Ok, tá descartado. É até legal, assim, né? Porque a Maria Fernanda tem esse diagnóstico, mas é até que a gente vai classificar como leve, certo? E a gente sabe que, principalmente em meninas, pode chegar a estágios bem graves, né, Érica? Sim. E para você, essa diferenciação entre leve, moderado, grave, de altas habilidades, tudo isso faz parte do espectro do transtorno autista. E eu me lembro de um caso que eu vou colocar aqui para você e queria comentar, que eu acho que é um caso rico. A mãe chegou para o meu consultório que suspeitava que o filho tinha autismo, mas o filho ele já era em torno de 21, 22 anos, já fazia faculdade, morava em outra cidade, mas ela estava muito angustiada porque ela estava com medo dele ser autista. Inclusive, ela já tinha passado ele com a psicóloga tinha falado que ele tinha autismo, e ela estava preocupada porque ela achava que ele tinha grande possibilidade de se deprimir. E ela queria que eu falasse alguma coisa sobre isso. Eu falei, olha, eu preciso conversar com ele. Então, ela conseguiu trazer ele no consultório, eu falei com ela, olha, pede como um favor para você, ela trouxe. E aí, conversei com ele, vi que ele não tinha nada no sentido de querer fazer alguma coisa de ruim com a vida, ou tivesse, vamos dizer assim, deprimido, ou que ele tivesse alguma desabilidade de lidar com frustração. Não percebi isso nele. Conversei com a mãe, falei, olha, você está preocupado com a questão da depressão, mas eu não percebo isso nele. Ele é uma pessoa que entende muito bem a situação. Ele tem realmente algumas características de um transtorno de espectro autista leve, mas não acho que isso vai ser algo maior. Ela saiu do consultório, estava tranquila. Vi uns 20 dias, ela voltou. Muito preocupada porque ela queria o diagnóstico, aquele mesmo, se era autista mesmo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um neuropsicológico nele, um teste, e vamos ver todas as habilidades dele. Foi feito. Aí ela me perguntou como que ela iria fazer isso, como é que ela iria convencê-lo. Eu falei, olha, eu quero um favor para você de novo. E ele fez, certo? Quando ela voltou com ele, ela estava uma mulher transformada. Ela sorria de orelha a orelha. Eu falei, nossa, acho que o teste deu negativo, né? Tipo, o menino não deve ter nada. Aí eu falei, né? E aí, como foi? Ele tem mesmo autismo, mas só que o QI dele é elevadíssimo. Eu falei, tá, mas não, para mim agora tá tudo bem. E eu fiquei me questionando, mas a grande preocupação não era ele se deprimir? Quer dizer que se a pessoa tem um grande desempenho, a chance dele se deprimir anula-se?
Então eu fiquei assim, mas eu não podia falar isso com ela ali, porque ela, sinceramente, ela parecia que ela estava em êxtase. Então, conversa um pouquinho com a gente sobre essa questão, porque também tem os pais que a criança recebe o diagnóstico de autismo e elas ficam assim, ai, tomara que eles sejam uma pessoa que tenha altas habilidades, porque senão, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, Ivane, é uma questão delicada, né? Falando primeiro sobre os níveis de autismo, né? O que antes a gente chamava de leve, moderado e grave, hoje a gente chama de nível 1, nível 2 e 3 de suporte, justamente porque essa coisa do nível leve, por exemplo, principalmente o nível leve, não existe. Não existe autismo leve, né? Não tem nada que seja leve no autismo, né? É um leve muito pesado. Então, assim, né? Isso é muito importante ficar, porque o transtorno do espectro autista, Érica sabe muito bem, ele mexe com a habilidade de socialização, independente do QI, não é, Érica? Exatamente. O paciente, a pessoa pode ter um QI elevadíssimo. A dificuldade vai estar presente. A necessidade de suporte, em algum sentido, em alguma área, vai estar presente. Seja na área social, seja na área sensorial, seja na área de comunicação, ela vai estar presente. Então não tem nada que seja leve. Imagine um aluno em sala de aula, um aluno autista em sala de aula, tendo que lidar com todos esses estímulos ao mesmo tempo. Então o professor falando, explicando, alunos falando, o sinal tocando, o cheiro do giz, o barulho do pincel na lousa, a luz que está muito forte, o ar-condicionado quando tem na sala que está ligado, que está muito frio, ou se não tem, está muito quente, e tendo que administrar tudo isso e ainda aprender e absorver conhecimento. Né? Imagine esse aluno numa universidade, imagine essa pessoa no ambiente de trabalho, um adulto autista no ambiente de trabalho, com barulho de pessoas ao telefone, equipamentos eletrônicos, ou numa produção, quando a pessoa não tem um curso superior. Imagina uma pessoa autista trabalhando numa produção de uma fábrica, que é barulhento, que tem que lidar com texturas, com cheiros, né? Porque os autistas estão em todos os lugares. Sim. Né? Então, não eram diagnosticados. Não eram. Agora. Exatamente. Então, imagina as pessoas tendo que lidar com tudo isso, né? E não conseguindo. Tendo, por exemplo, assim, uma crise no trabalho que ninguém entende, que o patrão olha de uma forma estranha, diferente, que de repente, ali num relacionamento, por exemplo, tem dificuldade com toque físico, então tem dificuldade para aproximação, para momentos de maior intimidade, o parceiro não entende quando isso acontece, não sabe às vezes como chegar e se comunicar, não sabe entender a intenção das pessoas. Eles são inocentes muitas vezes, né? Não sabe comunicar os sentimentos, não sabe expressar o que está pensando, o que está sentindo em algumas situações, ou não conseguem, aquilo tá quente dentro da mente, dentro da cabeça e nos pensamentos, mas não consegue expressar o que está pensando. Então imagina tudo isso acontecendo e as pessoas, né, se vendo impedidas de conseguir ter um relacionamento satisfatório, afetivo, por exemplo, ou de ter relacionamentos de amizade que sejam também satisfatórios e que sejam bacanas, que sejam legais. Imagina um adolescente autista tendo problemas com um grupo de amigos porque os amigos não entendem muitas vezes os seus posicionamentos, os seus comportamentos, e ele não sabendo lidar com isso de uma outra forma. Sim. Imagina uma pessoa que não consegue, por exemplo, passar por uma entrevista de emprego, fazer uma prova de vestibular, porque não tem condições para fazer isso, né? Não porque não conhece, não porque não tem conhecimento, não porque não tem capacidade, mas é porque todo esse entorno não o favorece, porque o funcionamento cerebral do autista é muito diferente e o modo dele perceber o mundo é muito diferente das outras pessoas. E isso, imagina o problema que todos os problemas que essa pessoa tem na vida dela. Então não é leve. E ter um QI elevado não torna esses problemas
mais leves ou menos importantes. Muito pelo contrário, hoje nós sabemos que a alta habilidade, a superdotação, ela também traz problemas dessa ordem, muito acentuados, e questões emocionais e de ajuste, de adaptação muito grandes também. Sim, porque às vezes os pais põem uma expectativa em cima essa alta habilidade tão grande que a pessoa fica totalmente sem chão. Exato. Fora a dificuldade social, ela ainda carrega no ombro, vamos dizer assim, um fardo de se superar sempre. Não é, digamos assim, não é uma surpresa quando alunos que são alta habilidades ou superdotados são identificados não porque eles têm um excelente rendimento escolar, porque eles têm problemas na escola, porque têm baixo rendimento, porque não fazem nada, porque não entregam as atividades. Tem ansiedade, tem depressão. Exatamente, porque entram num estado depressivo, de ansiedade. E aí a escola encaminha para uma avaliação achando que esse aluno tem um transtorno de aprendizagem, que tem um déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que acontece? Ele chega na avaliação, quando a gente faz a avaliação cognitiva ou a neuropsicológica, alta habilidade, superdotação. Esse aluno não está ajustado, né? O ambiente não está conseguindo dar conta da demanda dele. Sim. E aí ele se desajusta e não consegue, né, responder positivamente. E aí a surpresa de todo mundo, o quê? Né? Eu já atendi muitos casos assim, então, nossa, a própria Maria Fernanda. Isso aconteceu comigo, quando eu ainda estava sendo atendida pela primeira psicóloga que eu fui, a Raquel. Eu levei pra ela uma questão achando que era um problema de atenção, porque eu tava percebendo que eu não tava conseguindo ler direito, tipo, se eu tava em sala de aula ou qualquer ambiente que tinha gente conversando, eu não tava conseguindo ler direito, eu não conseguia focar na leitura. E eu levei pra ela e falei assim, eu acho que eu tô com algum problema de atenção. E ela falou, você gostaria de fazer um teste e tal? Fiz um teste e daí ela foi levar o resultado pra mim e falou assim, tá tudo perfeito, tá tudo perfeito, você não tem problema de atenção. E daí eu fiquei assim, mas meu Deus, o que eu tenho então? Eu tenho alguma coisa errada comigo. Depois eu até consegui melhorar um pouco essa questão da leitura em lugar barulhento, e depois eu entendi que era uma questão sensorial. E pra mim foi muito estranho naquela época, porque eu tava muito acostumada em ter uma facilidade enorme em focar, mesmo quando tem barulho à minha volta. Quando eu era mais nova, eu lia livros inteiros, assim, numa sala super barulhenta. Minha sala no fundamental era muito barulhenta. Era um caos. Era um caos. E eu lia vários livros lá dentro, não tinha problema nenhum, nunca me atrapalhou. Sempre fui acostumada com isso, aí do nada, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a perceber isso e eu achei que era um problema de atenção. E não era. Era uma forma era dela processamento sensorial. Porque na verdade, quando entra nesse processo da adolescência, tudo muda no corpo. Sim. Né? Então a gente é bombardeado de hormônios. E essas percepções que a gente tem da vida mudam completamente. Sim. Agora imagina isso num cérebro autista. Essa questão também que você trouxe do QI, da alta habilidade, um livro que me ajudou muito quando eu estava ainda no começo desse processo, que eu li para um trabalho da escola, mas que me ajudou muito nesse processo, é um livro que chama Flores para Algernon, que não é sobre um personagem autista, é um personagem que tem deficiência intelectual muito grave. Ele é um livro de ficção científica, ele passa por uma cirurgia que tem o objetivo de aumentar o QI dele. Certo. E funciona, só que funciona no nível assim, ele fica mais inteligente do que os próprios médicos que fizeram a cirurgia nele, do que os próprios pesquisadores que criaram esse estudo. Então ele fica extremamente inteligente. Ele fica sumo da inteligência. Exatamente, ele aprende línguas assim, tipo, em poucos dias. Ele começa a se tornar um pesquisador, um cientista também. E o que acontece é que no início ele tem partes boas, ele começa a ver que ele tá ficando mais inteligente, que ele aprende coisas, que ele lembra coisas. Só que ao mesmo tempo o QI mais elevado fez ele perceber muitas coisas que aconteciam com ele, que fez ele ficar totalmente deprimido. Certo. Então ele percebia a forma como as pessoas tratavam ele percebia o bullying que faziam com ele no trabalho, ele percebia várias violências que ele sofreu que ele não notava antes.
E isso foi, tipo, destruidor pra ele. O final do livro é muito triste. Entendi. Do meio pro final é só tristeza. Mas eu acho que isso é muito rico, isso que você está trazendo. Eu fiz Maria um trabalho Fernanda. sobre esse livro, a capa do meu trabalho era uma foto de uma mulher chorando, porque foi como eu fiquei durante o Sim, livro. com certeza. Mas isso é importante o que você falou. Porque assim, olha, você no livro, o fato dele ter um cérebro lá com QI bem elevado, ele percebeu que, mesmo com QI elevado, a sociedade não cabia. Ele não tava, a sociedade não estava aceitando. E aí o bullying. Essa questão A também sociedade não aceita o diferente. Nunca. A sociedade não aceita o diferente. Tudo que foge daquilo que é típico, que é padrão, que é diferente, Ganha uma tarja. Encontra uma rejeição. Sim. Né? E isso é muito difícil de quebrar. Esse estigma é o que a gente tenta quebrar no dia a dia. Eu tento quebrar isso profissionalmente falando, eu tento quebrar isso pessoalmente hoje, pela experiência que nós em casa temos com a Maria Fernanda. Mas a sociedade não aceita o diferente.